Shalom, meu amigo, minha amiga, que continua nos assistindo, nos acompanhando neste canal, o testemunho que eu tenho compartilhado sobre maravilhas que Deus tem feito na minha vida e como prometido, hoje eu vou estar falando como eu conheci a minha esposa. Eu falei no episódio anterior que eu estava fazendo muitas visitas nos hospitais, acabei me envolvendo com a liderança da congregação aonde eu frequentava. O local onde eu ia tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas ou mais, e uns 500 ou 600 eram jovens. Então havia necessidade de muitos líderes, e em um dia que eu estava indo para um dos cultos, eu percebi que uma moça que desceu comigo no ônibus me chamou a atenção pelos seus cabelos cacheados, mas eu não vi o seu rosto, e eu nem estava procurando alguém para um relacionamento emocional, eu estava focado no meu chamado. Porém, eu passei por ela na calçada, era uma quadra mais ou menos da parada, o local onde era a congregação, que era um cine-teatro. E eu cheguei ali, conversei com alguns jovens e depois fui procurar um lugar para sentar, já estava cheio. E então, durante a adoração, eu ouvi uma voz dizendo assim: é esta. Então, para um bom entendedor, meias palavras basta. E eu entendi que era referente a uma pessoa que estava do meu lado. Para mim, naquele momento, não me importava se era gorda, magra, preta ou branca, ou rica ou pobre. O que mais me importava é se era de Deus realmente, tinha que ser uma pessoa temente a Deus. Então eu comecei a prestar atenção, e ela era fervorosa, ela dizia glória a Deus, aleluia, e era realmente bem fervorosa. Então eu sentei durante a pregação, olhei com um canto do olho e percebi que era a mesma pessoa que estava naquele ônibus que desceu comigo. Porém, eu ali fiquei na minha, fiquei focado no Senhor, no culto, cultuei a Deus, e no final me despedi dela, dei a paz do Senhor ali, e ela foi embora, e eu fiquei conversando com algumas pessoas, mas acompanhei ela com o meu olhar para marcar quem era a pessoa, para depois eu não esquecer a pessoa que Deus tinha falado que é esta. Então eu comecei a colocar em relação a isso alguns propósitos. Eu disse para o Senhor: se é tua, Senhor, se é realmente esta palavra, o Senhor vai ter que confirmar. Então ela começou a se relacionar, se tornou-se amiga da minha irmã. E depois disto eu percebi que ela trabalhava perto da minha casa, tinha como ela ir de a pé, caminhando até a minha casa. E eu comecei a cuidar de um trabalho próximo da casa dela, e eu não sabia que era próximo da casa dela. E então, um dos dias que tinha culto nesse grupo caseiro, onde eu era responsável, lá estava ela e minha irmã. Mas antes elas foram até a minha casa para tomar um café da tarde, depois do trabalho dela e da minha irmã, e ali estava eu, tomamos café juntos e fomos juntos para esse grupo de convívio. E ali então eu comecei a ter um relacionamento com ela, comecei a me aproximar dela, mas não tinha falado nada até então. Mas comecei a criar mais vínculo. Deus começou a mostrar realmente que era Ele que estava nesse propósito, de nos unir para um propósito, porque através da minha irmã, através daquela palavra, através do trabalho dela próximo da minha casa, a gente começou a perceber que Deus tinha um propósito conosco. Então eu disse para ela um dia que a gente estava indo para o culto juntos, no ônibus. Eu sentei ao lado dela e falei: eu estou orando por você. E ela: ok, muito obrigado. Ela não tinha entendido. Ela disse: pode continuar orando. Eu disse para ela: não, você não me entendeu bem. Eu estou orando por você de uma outra forma. Aí ela compreendeu. E aí eu pedi para ela que ela orasse para que Deus confirmasse também se ela tinha esses sentimentos, se fosse recíproco. Então ela começou a orar e começou a fazer desafios também, assim como eu estava fazendo antes. E um dia ela resolveu pegar o ônibus no outro ponto, um corredor, que aqui em Porto Alegre tem muitos corredores de ônibus. Ela resolveu pegar um corredor a mais, além da minha casa. Então, e num outro horário. Então, naquele dia, eu também acabei pegando o ônibus
mais cedo. Não foi mais tarde, foi mais cedo. E ela estava nesse ônibus. E ela me disse que naquele dia Deus confirmou. Por quê? Porque ela disse, será que é de Deus? Mas se for de Deus, ele vai estar neste ônibus. Eu não combinei nada com ele, estou num outro horário e numa outra parada. E naquele dia, Deus possibilitou que a gente encontrasse no mesmo ônibus. Entrando em pontos diferentes, mas indo para o mesmo local, para o mesmo destino. E ali Deus confirmou também com ela e começamos a orar, começamos a nos relacionar, começamos a conviver mais um com o outro. Então chegou a oportunidade de nós unirmos. Namoramos por 1 ano, ficamos noivos por 1 ano e estamos casados há 20 anos. Temos um filho de 15 anos, que é uma bênção para nossas vidas. E assim foi a forma como Deus fez com que eu tivesse a oportunidade de ter uma companheira idônea, virtuosa, corajosa, guerreira, uma mulher de fé, de oração, uma mulher de palavra, uma mulher realmente íntegra a Deus, que zela pelas coisas de Deus, pela palavra. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado uma pessoa virtuosa que eu achei, que está ao meu lado por esse tempo todo. Eu te amo, meu amor, Adriana. Eu vou apresentá-la a vocês numa próxima oportunidade. E no próximo testemunho vou estar falando de alguns milagres impactantes que Deus fez na minha vida, algumas revelações, algumas visões. Segue aí nos acompanhando. Continue aí curtindo, compartilhe, se inscreva nesse canal, ok? Valeu, um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.